Louvado, glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E aqui trago uma palavra muito inspirada do Senhor nosso Deus, para a glória do seu nome, uma palavra que aprove a Ele assim, que eu falar nesta hora, porque é para os nossos corações, é para nós refletirmos, é para nós nos aproximarmos do próprio Deus. E aqui eu vou estar falando um pouco sobre o profeta Daniel, o servo de Deus, Daniel capítulo 9, onde, antes de eu entrar no texto, eu tenho que falar um pouco desse personagem Daniel. Daniel, cujo nome significa Deus é o meu juiz, ele foi exilado junto com o seu povo para a Babilônia, quando Babilônia foi sitiada pelos caldeus, devido à desobediência ao próprio Deus e serem alertados várias vezes pelo ministério de Jeremias e tantas outras vezes. E assim Daniel e mais 3 amigos, eles tiveram que viver uma mudança drástica na vida deles. A começar, tiveram que mudar de país, os costumes eram diferentes, a cultura era diferente, tiveram que ser treinados para serem, vamos dizer assim, conselheiros do rei, foram obrigados a estudarem, vamos dizer assim, a cultura daquele país. Todavia, ainda assim, o Senhor Deus deu a esses 4 jovens conhecimento, inteligência em todas as letras e também deu entendimento. Mas a Bíblia diz que a Daniel o Senhor deu entendimento em visões e sonhos, ou seja, deu algo mais para Daniel, no capítulo 1, versículo 17. E com isso passa-se dias, passa-se meses, passa-se anos, passa-se décadas, e ali, como diz, o povo estava condenado a serem cativos pelo próprio Deus por 70 anos. E ali, como diz, não foi fácil para eles. Foi anos, como diz, que com certeza sofreram bastante. A Bíblia fala, Jeremias, que começou a ver os efeitos dos primeiros dias, diz que choravam, que clamavam a Deus, que de madrugada levantavam a voz, mas o Senhor não respondia a eles, porque o Senhor falou antes e eles escarneceram e não deram ouvidos. E aqui no capítulo 9 de Daniel, versículo 1, ele começa a dizer assim: veio o exílio babilônico, mas durante o exílio babilônico, como diz Nabucodonosor se vai, e aí Belsazar também o seu filho se vai, e aí, como diz, é o primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, que era da nação dos Medos. E aqui a Bíblia diz o qual foi constituído rei sobre todo o reino dos caldeus. Versículo 2 do capítulo 9 de Daniel. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que se haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, com rogos, com jejum, com pano de saco e com cinza. Ou seja, Daniel ali foi fazer o quê?
ele foi pesquisar, observar, analisar, e ali achou-se nos livros que Jeremias tinha deixado registrado que as assolações em Jerusalém tiveram uma sentença dada por Deus de 70 anos. Imagine 70 anos uma nação em cativeiro. Pois é, mas o Senhor não é injusto com ninguém. Agora nós é que somos maus para Ele. Só que esses 70 anos de cativeiro, como diz Daniel, tem uma resposta sobre isso, sobre tudo que se passou, sobre os propósitos de Deus. Mas antes dele ter a resposta, o que é que ele começou a fazer? Uma oração forte ao Senhor. Ele começa a fazer um propósito forte com Deus, para que o Senhor falasse com isso, falasse com ele sobre isso. Então, só aqui lembrando que se orássemos mais, nos empenhássemos mais em estar orando ao Senhor, em estar lendo a sua palavra, em estar procurando obedecer, a nossa vida seria bem melhor do que a que temos. Ela seria bem diferente, com toda certeza. Porque, para começar, a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, aqui eu dividi em 4 pontos o propósito forte, a oração forte de Daniel, que não foi só por um dia, nem por uma hora, não. Foi um período aproximadamente de 21 dias. Ele começou ali. E vamos ver aqui, a primeira parte é o compromisso. A gente observa na oração dele, na vida dele com Deus, na caminhada dele, nas palavras dele, no procedimento dele, que embora ele fosse um dos conselheiros do rei passado, foi um dos sápatras, ainda serviu a Belsazar, ainda ia servir a Dario, quer dizer, ele era um servo do Senhor. Ele não deixou de ser servo do Senhor. Ele não deixou de viver os princípios de Deus. Ele não deixou com que tudo que viu da cultura babilônica o influenciasse. E para isso a pessoa precisa estar muito apegada com Deus e colocar firme esse propósito no seu coração para ser assim. Aí começa aqui mostrando o compromisso que ele tinha com Deus. Versículo 3 ele diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, com rogos, jejum, pano de saco e cinza. Quer dizer, como ele começou a buscar com oração, com rogos. O que é rogos? Apelos com choro, jejum, pano de saco e cinza. E por que ele fez esse propósito? Porque ele queria que o Senhor falasse com ele. Ele estava pensativo, vamos dizer assim, de até quando aquele povo ia sofrer, até quando seria aquelas coisas. Ele estava muito preocupado acerca disso. Então aqui ele diz, versículo 4, e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Quer dizer, ele estava mostrando compromisso com Deus, compromisso com a verdade, compromisso com sua própria conduta. Ou seja, ele não tinha uma conduta enganosa, ele não tinha uma conduta dúbio, uma conduta oscilante, uma conduta duvidosa.
Ele se preocupava com sua conduta e sua vida com Deus. Então, como diz, ele tinha esse senso de compromisso, de fidelidade para com Deus. E ele começou a clamar ao Senhor, dizer: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é tremendo, o Senhor guarda o conserto e a misericórdia. Ou seja, para os vivos, se há o conserto do Senhor, para estar na presença do Senhor, e se há a misericórdia de Deus. Aí ele começa aqui, o segundo ponto, é o reconhecimento. Ele diz: Senhor, pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então aqui ele orava, e claro que se incluía, fazia parte do seu povo, da sua nação. Então ele reconhece o quê? Os pecados de Israel, que cometeram iniquidade diante do Senhor, que cometeram adultério espiritual, que cometeram, vamos dizer assim, procederam de forma má, adulteravam, furtavam, matavam, e depois iam na casa de Deus cinicamente e adoravam ao Senhor e dizia que nada ia acontecer com eles. Jeremias fala sobre isso. Então, quer dizer, esse povo agia de forma má, eram rebeldes, se apartaram dos mandamentos, dos juízos do Senhor, não queriam saber. Daniel está dizendo aqui, não davam ouvidos, nem se o Senhor falasse, nem os profetas, nem a ninguém. Então, como diz, então, se quisermos viver o verdadeiro reconhecimento, como Daniel expressa aqui, o reconhecimento, ele, como diz, é dividido em 4 partes. Primeiro, reconhecendo o Senhor como único e verdadeiro Deus. Evangelho de João 14, versículo 6, está escrito: eu sou o caminho, diz o Senhor Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, reconhecendo que Ele é o único e verdadeiro Deus. Em segundo lugar, é nós reconhecermos os nossos pecados, como Daniel aqui estava, como diz, abatido, porque ele via o que acontecia com o povo. Ele fala aqui, ele diz, versículo 7, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia, os homens de Judá, de Jerusalém, os de perto, os de longe, todas as terras por onde têm lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Então quer dizer, isso é reconhecimento de quê? Que passavam vexames, aqui fala de confusão do rosto. Por quê? Por causa dos pecados. E o que seria a ideia mais ou menos de confusão do rosto? Vergonha, vexame. Como diz aqui Deuteronômio, capítulo 28, o versículo 28, que fala sobre isso que eu estou dizendo. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira, pasmo de coração. Então quer dizer, loucura, pasmo de coração, são coisas que são refletidas através do vexame
que se mostra no rosto. E aqui diz, versículo 29, e apalparás ao meio-dia como cego apalpa na escuridade, e não prosperarás nos teus caminhos, porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, não haverá quem te salve. Ou seja, a pessoa passará esse vexame. Versículo 34, e ficarás aterrado, pelo que verás com os teus próprios olhos, ou seja, aterrorizado. Então, isso é o que se chama vexame, confusão do rosto. Por quê? Porque esse povo teve a oportunidade de servir ao Senhor e não quis. Eles tiveram a oportunidade de se consertarem e não quis. Eles tiveram tempo para isso que o Senhor deu e não quiseram. Eles tiveram, na época, Jeremias para exortá-los sobre as questões que o Senhor queria, mas eles não quiseram. Então, por isso, estavam no cativeiro, e Daniel aqui derramando-se diante do Senhor. E eu digo que o reconhecimento, como diz na oração, é necessário ter compromisso com Deus, com a verdade, com a própria conduta. E segundo ponto, tem que ter o reconhecimento de quê? De que só o Senhor Jesus é Deus. O reconhecimento dos pecados, dos vexames e da misericórdia de Deus também. Porque ele fala aqui também no versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos e profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Então, por isso que eu estou aqui falando acerca, citando Deuteronômio, o capítulo 28, versículo 28 e 29, explicando um pouco sobre o pasmo de rosto, que é vergonha, e que aqui se é confirmado que o povo sabia disso desde os tempos de Moisés. Então, reconhecimento também que o Senhor é misericordioso, mas, como diz, que nós devemos ter esse reconhecimento sincero, verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. E era isso que Daniel estava buscando para o seu povo. Um terceiro ponto importante da oração de Daniel é que ele apela muito para o perdão ao Senhor nosso Deus. Ele começa a dizer aqui, a lembrar, versículo 12, e dizer: e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Portanto, nunca debaixo do céu aconteceu como em Jerusalém. Quer dizer, aqui ele está lembrando que o Senhor falou várias vezes e cumpriu a palavra, porque o povo não quis lhe dar ouvidos. E aqui mais adiante ele fala, versículo 17, agora, pois, ó Senhor Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário, assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor, ou seja, por amor de ti mesmo. Ele aqui está fazendo um apelo ao Senhor, como diz, de perdão, de misericórdia, como diz, de graça, que a graça de Deus, como diz, alcançasse esse povo mais uma vez. E ele diz aqui, o versículo 18, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos
e ouve. Abre os teus olhos, olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ou seja, Daniel, ele estava dizendo, Senhor, nós estamos te apelando que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas não é por causa que merecemos, não é fiados por causa da nossa justiça, ou se achamos muito, vamos dizer, consertados ou muito retos, não, Senhor, mas sim pelas tuas misericórdias. E aqui Daniel estava mais do que certo, porque como eu costumo dizer, como diz, a lei do merecimento para o ser humano não existe. Acerca do próprio Deus ter dado a vida por nós, ter tanta misericórdia de nós, ser tão longânimo com nós, perdoar os nossos pecados. Então, essa longanimidade do Senhor nosso Deus, o seu favor imerecido, o seu perdão, o seu amor, o seu sacrifício, ninguém nessa terra seria capaz de dizer, eu mereço que o Senhor tivesse morrido por mim, eu mereço. E eu diria que nunca ninguém mereceria. Aqui, apelo de perdão requer reconhecimento verdadeiro, requer arrependimento verdadeiro, que não é aquele remorso segundo o mundo, mas segundo a vontade de Deus, a sua palavra, que também é regenerativa em nossa vida, é capaz de nos redimir, louvado seja Deus. Então, o apelo de perdão requer também humildade e requer soltura do mal de bom grado. Então, se eu quero ter o perdão do Senhor, se eu quero ter a graça de Deus na minha vida, não só experimentá-la, mas que essas bênçãos me acompanhem, eu sempre precisarei reconhecer que só o Senhor é Deus, apelar pelo seu perdão, sempre procurar chegar-se a Ele com muito respeito, com muita humildade e se soltar, me desvencilhar do pecado, daquilo que é mal, e isso com o coração voluntário. O quarto ponto acerca da oração de Daniel é que depois dele muito clamar ao Senhor, aqui diz no versículo 20 ele fala, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo nome santo do seu nome, estando eu, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, a princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então quer dizer, quando a gente se humilha muito diante da presença de Deus, reconhece os nossos pecados, então o Senhor, Ele nos ouve, Ele começa a nos abençoar, e essa é a vontade do Senhor, abençoar o seu povo. Mas o seu povo precisa ter compromisso com Ele, não pelo que Ele possa dar, ou somente na hora dos problemas, mas por aquilo que Ele é.
independente se ele faça ou não faça um milagre acontecer. Aqui diz, ele fala que ainda falando com o Senhor, como diz o varão Gabriel, ou seja, o anjo das comunicações, o mesmo que falou com Maria acerca da vinda do menino Jesus. Esse, Gabriel, mensageiro do Senhor das comunicações. Aqui a resposta que Daniel teve foi, como diz, a vinda deste anjo, varão Gabriel, que tocou em Daniel, ou seja, tocou como um sinal de que ia falar com ele, de que tinha Daniel sido ouvido pelo Senhor. E ele diz aqui, versículo 22, e me instruiu, falou comigo e me disse, Daniel, saí para fazer-te entender o sentido. Ou seja, ele está dizendo, Daniel, eu saí pela ordem de Deus para você entender tudo que Deus quer falar para você. Aí ele diz, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, ou seja, quando Daniel começou a clamar, o Senhor ouviu e decretou uma ordem certamente a favor, e disse, eu vim para tu declarar, ou seja, para te dizer, porque és muito amado, ele era muito amado pelo Senhor. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí aqui, Daniel, depois que o anjo visitou, tocou nele, ele tem a resposta que ele tanto queria. Ele diz aqui, versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Ou seja, de 70 anos, agora faltava 70 semanas para que aquele povo saísse do cativeiro, que seriam exatamente 490 dias, que seria absolutamente 1 ano e 3 meses, retificando aproximadamente 1 ano e 3 meses. Então ali era o que faltava para terminar aquele cativeiro ali daquele povo, sendo que também sabemos bem que as revelações do profeta Daniel também elas possuem cunho futurístico, apocalíptico. Mas aqui falando para o povo, faltava 70 semanas. Então aqui Daniel teve a sua súplica respondida. Agora, para ser atendida, posta em exercício pelo próprio Deus, depois das 70 semanas. Por isso que eu abro um grifo para dizer assim, nunca pare de orar, nunca pare de clamar, nunca pare de crer, nunca pare de acreditar, nunca pare de clamar pelo próprio Deus, porque o Senhor, Ele é aquele que sabe que a nossa estrutura é pó, conhece muito bem a nossa vida, sabe nossas lágrimas, conhece nossa dor e sabe muito bem do que necessitamos, do que precisamos, do que estamos passando, de quem somos verdadeiramente. Uma vez que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir, agora temos que respeitar o seu tempo, mas sabendo que o seu tempo foi, vamos dizer, estabelecido dentro do tempo dos humanos, que o próprio Senhor usa Salomão para descrever em Eclesiastes capítulo 3. Então aqui faltava
Só esse tempo. E Daniel, como estava um bom tempo, como diz, orando, clamando, aqui a palavra de Deus no capítulo 10, versículo 2, ele diz: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Ou seja, às vezes vem uma tristeza, um abatimento espiritual terrível contra a nossa vida, uma luta espiritual. Daniel também passou. E ali, como diz, mas foi vitorioso e teve a resposta do Senhor. Aí ele diz: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, ele fez um propósito de 21 dias. E ali ele nem comeu carne, nem vinho, nem entrou na boca dele manjar desejável, ou seja, iguarias, vamos dizer assim, excelentes, e ele se ungiu com unguento. E aqui ele diz, versículo 4, que no dia 24 do 1º mês, ele diz: eu estava à borda do grande rio Dekel, e levantei os olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, cingido com ouro fino de Ufaz. Aí ele diz aqui, versículo 7, só eu, Daniel, vi esta visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Aí eu pergunto, pessoas às vezes dizem assim: eu queria ter um encontro com esse Deus desses crentes. As pessoas é que usam esses termos. Ou então diz assim: eu queria ter um encontro assim, com a criatura do outro lado, face a face. E eu digo: pois e você será que vai ter estrutura para isso? Porque aqui nem todos têm, porque os que ouviram fugiram, ó. Caíram fora, fugiram. E Daniel, ele diz: eu fiquei só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Ou seja, ele estava 21 dias, como diz, em abstinência, e possivelmente só, vamos dizer assim, certamente em água e legumes. Aí ele diz aqui: contudo ouvi a voz das tuas palavras, e ouvindo a voz das tuas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que movesse os meus joelhos sobre a palma das minhas mãos. Ou seja, ele ficou ali de joelhos e as palmas das mãos, como diz, certamente em cima dos joelhos, dobrados, para ele ter apoio. E assim ele ouviu, e ele diz aqui: e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que eu te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Daniel estava tremendo. E o tremor aqui, como diz, era mais do que a abstinência que ele tinha feito. Mas ele estava com receio, com medo, porque aqui, em seguida, como diz, o ser celestial que foi falar com ele disse, versículo 12, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te
perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha um segredo aqui profundo, para quem quer ser ouvido, atendido ou atendida, ouvida pelo próprio Deus. Olha como é importante, desde o primeiro dia, ou seja, desde o momento em que decidiu Daniel ter mais profundidade com Deus, aplicando o seu coração a compreender as coisas de Deus e a se humilhar diante do Senhor Deus, aí ele diz, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aí ele diz, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Ou seja, como diz, esse versículo tem várias interpretações para vários assuntos. Mas eu não posso deixar de falar aqui que também se trata da luta espiritual que Daniel recebeu, ou seja, a ordem tinha sido dada. E ali, para chegar até Daniel, houve uma luta espiritual muito grande. Como diz o anjo Gabriel, ele é um ser criado por Deus e é o anjo das comunicações, é um mensageiro. Já Miguel, que se fala aqui, que, como diz, é um guerreiro. Então ali foi lutar, foi pleitear contra a força contrária, para que ali, como diz Daniel, fosse vitorioso. Então, no mundo espiritual que nós não vemos, a não ser pelo Espírito, a não ser por sonhos, alguma coisa, ou procurando entender através da palavra de Deus, então, a pessoa que aceita o Senhor Jesus ou que decide ter uma comunhão verdadeira com Deus, saiba e tenha certeza que muita investida contrária virá contra a sua vida, porque, por um lado, se levanta o próprio Deus que se alegra e os anjos e fazem festa no céu até pelas nossas almas, e do outro lado também existe o opositor, que perdeu uma alma, e os demônios e não ficam nada satisfeitos e fazem de tudo para destruir a pessoa, fazem de tudo mesmo contra nós, e a Bíblia diz que o próprio acusador vai diante do Senhor 24 horas falar uma vírgula que fizermos de errado. Então, também se refere à luta espiritual. Aí aqui, versículo 14, ele fala, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias, sim, era para 490 dias ainda, 1 ano e 3 meses. Aí ele diz, e falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Ou seja, Daniel ficou esmurecido ali. Versículo 16, e ele diz, e eis que uma como semelhança de filhos de homens me tocou os lábios, então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, me sobrevieram-me dores, e não ficou em mim força alguma. Então aqui, como diz Daniel, estava dizendo, Senhor meu, por causa da visão que me sobreveio, me sobreveio também muitas dores, e em mim não ficou força alguma. Aí ele diz, como pois pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor, porque quanto a mim desde agora não me resta em mim e não ficou em mim fôlego.
Aí o versículo 18 ele conta, e uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Ou seja, Daniel passou uma luta espiritual tremenda, mas sobreviveu e foi renovado pelo Senhor. E aqui diz, não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse, fala, meu Senhor, porque tu me confortaste. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como é bom recebermos as respostas do Senhor, as bênçãos de Deus, como diz, e fazer como fez Daniel. Ele recebeu a resposta, o Senhor, como diz, através do seu mensageiro, disse que ele era um homem muito amado por Deus, que era temente ao Senhor, que desde o dia em que passou a compreender os mistérios de Deus, a palavra de Deus, e aplicar o coração, em praticar, que as suas palavras estavam sendo ouvidas, tudo que ele falava por Deus estava sendo ouvido, e muito bom quando mostra que o profeta Daniel foi renovado pelo Senhor, recebeu resposta de sua oração e a luta espiritual, como diz, cessou. Então eu quero dizer para finalizar, não desista do que você está pedindo ao Senhor, agora sempre abra um grifo, desde que o que você pede, o que você quer, como diz, não venha ferir as sagradas escrituras. Depois, como diz, continue na presença de Deus. Se passar lutas espirituais, já entende que é necessário propósitos de oração e jejum. E o jejum pode ser total ou parcial. Agora, jejum total de 21 dias não é aconselhável, porque é ficar em abstinência de comida e de água, acaba adoecendo e indo para o hospital. Então é fazer com sabedoria, na direção do Senhor, o do Espírito Santo, porque casta de demônio, lutas espirituais, problemas que enfrentamos, muitas coisas, como diz, temos que agir, mas muito mais em oração e em jejum. Que Deus abençoe a todos. Amém.